Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Irmãos, agora vamos abrir as nossas Bíblias para a palavra principal dessa manhã, e nós vamos ler um texto que está em Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia! Mateus, capítulo número 4, a gente vai ler a partir do verso 1. Como a irmã Rosângela já falou ali, o irmão Jonathan trouxe exatamente a palavra dessa manhã. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Dá um tempinho para todo mundo abrir. Mateus capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 1. Primeiro livro ali do Novo Testamento, Mateus capítulo 4. O título, igreja, é a tentação de Jesus. Quem aqui já viu algo sobre essa palavra? Todos nós já conhecemos a tentação de Jesus, que é quando ele teve ali aquele encontro com o diabo no deserto. Ele foi tentado pelo diabo. Então o tema dessa palavra, o tema dessa mensagem é lições sobre a tentação de Jesus contra o diabo no deserto. Amém? Podemos ler a palavra? Amém. Diz assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo lhe levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, então o tema dessa mensagem é lições sobre a tentação de Jesus contra o diabo no deserto. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja, ela está ali no verso número 1 do capítulo 4, que diz assim, ó: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão Leandro, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com a igreja, para que a igreja entenda nessa manhã é: a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então a primeira ficha que tem que cair na igreja nessa manhã, a primeira escama que tem que cair dos nossos olhos nessa manhã, irmão Jonathan, é que os desertos que a gente enfrenta na nossa vida, quem nos coloca no deserto não é o diabo, mas é o próprio Espírito de Deus. Se nós mudamos, pastor, a perspectiva a respeito do deserto, e nós olhamos para o deserto que a gente passa, e esse deserto pode ser na tua vida financeira, pode ser na sua vida profissional, pode ser na tua vida familiar. Todos nós enfrentamos em alguma área da nossa vida algum deserto. Só que a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, mas foi o próprio Espírito de Deus. Olha para mim, quem colocou você nesse deserto não foi o outro, mas quem colocou você nesse deserto foi o próprio Deus. Uma vez que você entendeu isso, que quem te colocou nesse deserto que você está passando não foi o diabo, mas foi o próprio Deus, eu quero te entregar uma nova informação, que também vai ser muito importante para você. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto, aí coloca uma vírgula na Bíblia e fala assim, ó: para ser tentado pelo diabo. Quando na frase do verso diz
para ser tentado pelo diabo significa que Jesus colocou, ou melhor, significa que o Espírito Santo colocou Jesus naquele deserto com um propósito. Olha só, a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo não levou Jesus até o deserto para ele perder tempo. O Espírito Santo não levou Jesus até o deserto sem propósito. Quando diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo, significa que o Espírito Santo tinha um propósito ao colocar Jesus naquele deserto. Agora eu quero trazer isso para a sua vida. O Espírito Santo e o próprio Deus te colocou nesse deserto por um propósito. Então eu fecho o início dessa pregação com duas informações. Primeira informação, irmã Rosa: quem te colocou no deserto não foi o diabo, mas foi o próprio Deus. Segunda informação: assim como o Espírito Santo colocou Jesus no deserto com um propósito, Deus também te colocou nesse deserto porque Ele tem um propósito para cumprir com esse deserto. Então, irmã Eliette, se eu olho para o deserto que eu estou passando, para a dificuldade que eu estou passando, com dois tipos de olhares: o primeiro, quem me colocou aqui não foi o diabo, foi o próprio Deus. E o segundo, Deus me colocou nesse deserto porque Ele tem um propósito. A forma que eu vou passar por esse deserto é completamente diferente. O ímpio, irmão Osmar, está no deserto porque o diabo põe. E o ímpio está no deserto sem propósito. Anda pela rua do deserto, entra na esquina do deserto e não sai, é deserto atrás de deserto, que não tem propósito. Ímpio, mais justo, quem está debaixo da direção de Deus, quando está no deserto é porque o próprio Espírito coloca. E se o próprio Espírito coloca, é porque ele tem um propósito para cumprir. Glória a Deus. Então esse deserto que você está passando não é à toa, tem um propósito para ser cumprido. E assim como Jesus, após passar por esse deserto, nós temos a lição que ele teve escriturada na palavra. Esse deserto que você está passando também vai te dar lições para você levar por toda a sua vida. Aleluia. E aí, irmãos, o próximo tópico que eu quero compartilhar com a igreja é: por que o Espírito levou Jesus para o deserto? Eu entendi que todo deserto tem um propósito, esse deserto que eu estou passando tem um propósito, mas o porquê que o Espírito levou Jesus para o deserto? O primeiro motivo pelo qual o Espírito levou Jesus ao deserto é para nos ensinar a passar pelo deserto. O nosso Deus não é um Deus de teoria. O nosso Deus é um Deus de teoria e prática. Então, se Jesus apenas na palavra me ensinasse a passar pelo deserto, já estava bom, com palavras. Mas Jesus não ensina somente com palavras. Jesus ensina a passar pelo deserto com palavras, mas também com atitudes. A forma como ele passou me ensina muito a como passar pelo deserto. Então o primeiro motivo pelo qual o Espírito levou Jesus para o deserto é para nos ensinar a passar pelo deserto. O segundo motivo pelo qual o Espírito levou Jesus até o deserto é para me ensinar e te ensinar a vencer o maior inimigo da nossa alma, que é o diabo. E o terceiro motivo pelo qual o Espírito levou Jesus para o deserto é para nos ensinar a resistir às tentações. Então, em um capítulo curtinho, de poucos versos, olha quanto o Senhor tem para nos ensinar. Primeiro ele nos ensina como passar pelo deserto, que ele estava no próprio deserto. Depois ele me ensina a quê? A como vencer o diabo, que ele venceu o diabo no deserto. E além disso, não para por aí, irmão Rosângela, tem mais ensinamentos sobre esses versos que a gente acabou de ler, que é: Jesus nos ensina a como resistir às tentações. Então, se nós aprendemos nessa manhã, irmão Jonathan, a como passar pelo deserto, a como vencer o diabo e a como resistir às tentações, a nossa vida espiritual sai daqui e vem para cá. Porque a gente vai sair daqui com
conhecimento de como passar pelo deserto, de como vencer o diabo e de como resistir às tentações. Irmãos, o que eu gostaria também de compartilhar com você nessa manhã é: todas as vezes que nós passamos por um deserto, é como uma uva que é pisada para ser extraído dela o vinho. Todas as vezes que nós passamos por um deserto, é como a azeitona que é espremida para ser extraído dela o azeite. Então o que nós podemos aprender com o deserto é que Deus precisa espremer o homem no deserto para ver o que está dentro do coração dele. Meu Deus, aleluia! E nós vimos isso acontecendo na vida de Jesus. Deus precisou espremer o próprio filho dele para ver o que estava dentro do coração dele naquele deserto. Meu Deus! A palavra também me mostra, irmão Eduardo, a vida de Jó. E aí o Senhor precisa colocar Jó numa situação de deserto e espremer Jó para ver o que está se passando por dentro do coração de Jó. Nós vemos também um outro exemplo na vida de Abraão. O Senhor, irmão Jonathan, precisa colocar Abraão em prova, falando assim, ó: sabe esse filho que você tanto queria? Então, mata ele. Ou seja, Deus coloca Abraão no deserto para espremer Abraão, para ver o que tem dentro do coração de Abraão. Todas as vezes que Deus coloca um homem no deserto, Deus espreme ele para ver o que tem dentro do coração dele. Se a gente for olhar para o povo de Israel, o Senhor colocou o povo de Israel no deserto para espremer aquele povo, para ver o que tinha dentro do coração daquele povo. E espremendo aquele povo, irmã Viviane, o Senhor viu: esse aqui, ó, o que tem dentro do coração não me agrada, esse não entra na terra prometida. Agora essa tribo aqui sim, coloquei no deserto, espremi e vi o que tinha dentro do coração, esse é segundo o meu coração, esse entra na terra. Agora esses que passando pelo deserto, quando eu espremi, eu vi o conteúdo que tinha dentro e vi que não me agradava, nem ele e nem a geração dele entra na cidade. Então o que eu quero compartilhar com você é: todas as vezes que Deus colocou um homem ou uma mulher no deserto, Deus espremeu para extrair o conteúdo interno, ver o que tinha dentro. Então aproveite esse deserto que você está passando e deixa Deus te espremer, deixa Deus te apertar, deixa Deus extrair de dentro de você o que tem que ser extraído. Porém, todas as vezes que nós vemos um verdadeiro servo de Deus passando pelo deserto e o Senhor espremendo ele, logo depois a gente vê esse mesmo servo sendo honrado e recebendo recompensa. Deus pega Abraão, põe no deserto, espreme Abraão. Olha que o Senhor olha para dentro dele, vê o caldo que saiu do momento que Deus espreme. Deus fala assim, ó: me agradou. Sabe o que Deus faz? Dá livramento e fala: não mata Isaac, eu já tenho o cordeiro preparado. A palavra fala que o Senhor coloca Jó no deserto, espreme Jó, vê o que tem dentro do coração de Jó. E aí o Senhor olha e fala assim, ó: gostei do que saiu, hein? Olha aqui, ele me conhecia só de me falar, agora deixa o cordeiro me ver. Ei, tem mais, tem mais. Sabe aquilo que ele perdeu? De filho, de gado, de tudo que tinha, dá em dobro. Ah, mas e Jesus? Foi para o deserto, foi espremido pelo próprio Deus, precisou entrar em combate espiritual com o diabo, e hoje ele está sentado no terceiro céu, com o nome de Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Vamos trazer para a vida da amada irmã Marcela. Todas as vezes, irmã Marcela, que o Senhor te coloca no deserto, Ele está te espremendo para ver o que tem dentro do teu coração. Só que se for serva de Deus, e após Ele espremer, Ele vê que agrada, Ele recompensa. Aleluia. Também falando sobre deserto, uma coisa que me chama muito a atenção, irmã Vani, é o seguinte: vocês perceberam como Deus usa o diabo para mudar a vida de Jó?
A gente sempre olha para nessa história de Jó, o diabo atacando, o diabo dando certo, o diabo machucando, o diabo matando, o diabo ferindo. Só que quem mandou o diabo entrar? A Bíblia diz que em um determinado dia estavam os filhos de Deus se apresentando perante o Senhor. E aí quem que entra na fila? O diabo. E quando o diabo chega perante Deus, ele não emite uma palavra. E Deus fala assim, ó: você tem visto meu servo Jó? O diabo não bateu na porta de Deus para falar de Jó, não, igreja. Foi Deus que aproveitou a oportunidade da chegada do diabo para falar de Jó para ele. Porque Deus tinha algo para fazer na vida de Jó, não quer? Deus gostaria de colocar Jó num nível espiritual mais profundo. A Bíblia fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Capítulo 1, capítulo 42, no final da história dele, ele fala: mas agora os meus olhos te veem. Deus pega Jó de baixo, espiritualmente, e coloca Jó em cima, irmão Leandro. Doeu, sangrou, machucou. Mas Deus pega um homem que tem 7 filhos e dá 14. Deus pega um homem que, vou te dar um exemplo aqui, tinha 1000 cabeças de gado, Deus dá 2000, Deus dá em dobro. Olha para mim. Deus usa o diabo como um boneco para honrar a vida do servo dele, Jó. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus fala para o diabo assim, ó: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, desvia-se do mal. E o diabo fala: tem tudo, né? Você acha que Deus não tinha pensado no que falar para o diabo dar uma réplica? Você acha que Deus não sabia que ele falando que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, ele não ia ouvir do outro lado também? É porque ele tem tudo. Então quem tocou na vida de Jó foi o diabo. Mas quem fez o diabo tocar foi Deus. Aleluia. O diabo foi um instrumento de Deus para honrar Jó. E você às vezes na sua vida, no deserto, você está passando, você fala assim: Senhor, parece que o diabo está tocando na minha casa. Senhor, parece que o diabo está tocando na minha vida. Parece que o diabo está tocando na minha família. E o próprio Deus fala assim: sim, ele está tocando, mas eu estou usando o toque dele para te honrar. Da mesma forma como Deus usou o diabo para honrar a vida de Jó, Deus também usou o diabo para honrar e exaltar o nome de Jesus. Então começa a olhar para a sua vida numa perspectiva diferente. Eu estaria aqui falando uma loucura para você se eu não te explicasse que o diabo tocou na vida de Jó. Só que a Bíblia fala que o próprio Deus nomeou aquele homem como íntegro, reto e temente a Deus. Então, quando o diabo toca na vida de um santo, aí esse santo vai ser promovido. Porém, meu irmão Osmar, quando o diabo toca na vida de alguém que está meia forma com Deus, não pense que vai ter promoção, não. Vai cada vez ficar mais afundado. Eu não posso te pregar uma loucura, irmão Jonathan. Deus permite que o diabo toque, mas quando é um santo e uma santa de Deus, íntegro, reto e temente, aí sim, desse toque vem a promoção. Mas se Deus permite o toque do diabo, porque também permite, mas a vida daquele é um crente do Paraguai, mais ou menos, não pense que vai ter promoção, não. Vai ter cada vez mais lodo. Então, 2 coisas eu quero que você aprenda aqui. A primeira, glória a Deus. Deus usa o diabo para me promover. A segunda é, entendendo isso, deixa eu ser íntegro, reto e temente a Deus, para se Ele tocar e me promover, e não me jogar cada vez mais baixo. Glória a Deus. Irmãos, eu precisei trazer um contexto para agora a gente entrar na palavra. A Bíblia diz em Mateus 4, que a gente acabou de ler, que Jesus jejuou por 40 dias e por 40 noites. O que aconteceu, irmã Rosângela? Jesus jejuou por 40 dias
e por 40 noites. Mas, irmã Viviane, o que eu consigo tirar de aprendizado disso para a minha vida? Que deserto não é lugar para chorar. Deserto é lugar para se esforçar espiritualmente. Em nenhum momento você vê Jesus no deserto chorando, sofrendo. Em nenhum momento você vê Jó no deserto reclamando. Ele até disse assim, naquele dia que eu nasci, rapaz, podia não ter nem nascido. Ele pega a capa de telha, ele arranca as feridas, ele se coça, ele chora, mas ele não atribui a Deus falta alguma. E se você for olhar o momento que Deus transforma a vida de Jó, lá em capítulo 42 fala: e o Senhor transformou a vida de Jó enquanto ele orava pelos seus inimigos. Ou seja, Jó no deserto dele, irmão Eduardo, ele não estava de boca aberta, chorando, comendo, não. No deserto de Jó ele estava orando. Quando o Espírito leva Jesus para o deserto, a Bíblia deixa bem claro que Jesus aproveitou aquele momento de passada pelo deserto para fazer um jejum de 40 dias e de 40 noites. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, para a seguinte frase espiritual: deserto é um momento de esforço espiritual, momento de você fazer para Deus aquilo que você nunca fez. Jesus estava naquele momento. Ele falou assim: ó, vou passar pelo deserto, Espírito, vai, eu vou aproveitar esse momento. Mas você vai aproveitar esse momento para quê? Vou jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus aproveitou, irmão Leandro, a passada pelo deserto para se revestir espiritualmente, para trabalhar espiritualmente, com o objetivo de fazer para Deus o que ele nunca tinha feito espiritualmente. Então, uma das principais lições que eu quero compartilhar com você nessa manhã, sobre o seu deserto, sobre a sua passada pelo deserto, é: aproveite esse momento de deserto para crescer espiritualmente, para fazer para Deus o que você nunca fez. Jesus nos ensina que para passar pelo deserto, esse deserto tem que fazer com que lá no final eu saia uma pessoa diferente daquela que entrou. Olha aqui, irmão Leandro, Jó entrando no deserto. Conhecer Deus só de ouvir falar. Só que a Bíblia fala que quando Deus muda a sorte dele, ou seja, para mudar a sorte, a pessoa tem que estar no deserto. Ele está orando pelos seus amigos, ele está fazendo por Deus espiritualmente um esforço. E aí o mesmo Jó que entrou no deserto não é o mesmo que sai. Porque o Jó que sai é o Jó que conhece Deus de ouvir e conhece Deus de ver. O nosso grande problema, irmão Jonathan, é que pela gente passar pelo deserto de qualquer jeito e não entender que Jesus, passando pelo deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, naquele deserto ele fez por Deus o que ele nunca tinha feito, ele se esforçou espiritualmente. A gente passa pelo deserto e chega do outro lado igual, ou pior. E aí o que acontece? Eu perco em duas áreas. Quando Jó se esforça, irmão Flávio, espiritualmente, no momento que ele está no deserto, Deus muda a vida dele em dois âmbitos. Deus muda o deserto dele físico, terreno e temporal, ou seja, perdeu tudo, tó em dobro, perdeu os filhos, tó em dobro. E Deus também muda a vida dele espiritualmente, não, Osmar? Só me conhecia e ouvia, agora me vê. Então Deus, ao ver Jó se esforçar no deserto, recompensa Jó, muda a vida de Jó no ambiente físico, dando em dobro, e no ambiente espiritual, fazendo com que ele conheça mais a Deus. Porém, se Jó passa por aquele deserto sem ter vida de oração e sem se esforçar espiritualmente, talvez o deserto dele não passe. Gente, a Bíblia é tão linda que fala assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Se a gente dessa frase, dessa equação,
tira a oração, não tem mudança de cativeiro. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. O que fez Jó receber essa retribuição física e espiritualmente foi que ele não ficou só coçando lepra, mas ele se esforçou espiritualmente. Então o que eu quero que você aprenda, depois de 5 minutos que eu fiquei nesse mesmo tópico, é: por favor, meu irmão e minha irmã, deserto não é lugar de abrir a boca para reclamar. Deserto é momento de se esforçar espiritualmente para sair do deserto em primeiro lugar e sair de outra maneira. A Bíblia, irmão Jonathan, poderia muito bem falar que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo e tirar essa parte de jejum, 40 dias e 40 dias. Mas por que a Bíblia deixa bem clara? Se eu perguntar aqui para todos vocês, o que Jesus fez no deserto antes do diabo chegar? Estava jejuando 40 dias, 40 dias. Por que isso é bem nítido para a gente, bem claro na nossa cabeça? Que Deus está chacoalhando a gente e fala: pelo amor de Deus, aprende que deserto é lugar de crescimento espiritual. Usa o deserto para fazer por mim o que você nunca fez. Aproveita esse momento. Que momento que você tem quando tudo está bem, para a tua única saída ser Deus. Quando tudo está bem, a gente vai para o shopping. Quando tudo está bem, a gente sai para passear. Agora, quando tudo está mal, a nossa única saída, nosso único refúgio é Deus. Então, se você não está aproveitando esse momento para ir para os pés de Deus, quando você vai? Se quando a gente está na lona, não tem para onde ir, a nossa única saída é Deus, a gente não está junto de Deus, fazendo por Deus o que a gente nunca fez, o que a gente vai fazer quando a vitória chegar? Olha para mim, lindão e lindona. A Bíblia diz que o mesmo Jó que ora no deserto é o Jó que ora quando está tudo bem. A Bíblia diz que Jó constantemente apresentava holocaustos a Deus em prol dos seus filhos. O que acontece muitas das vezes é que quando tudo está bem, a gente tem uma vida com Deus, meu Marcelo. E quando tudo está mal, a nossa vida com Deus, ó, cai. Sabe o que aconteceu na vida de Jó, irmão Leandro? Quando tudo estava bem, ele estava apresentando holocausto ao Senhor. E quando tudo estava mal, ele estava não apresentando holocausto pelos filhos, porque não tinha mais filho, mas ele estava orando pelos amigos. Ou seja, ele não saiu da presença, ele não parou de fazer, ele não parou de crescer. Irmãos, seja inteligente, por favor. Se a Bíblia mostra que a gente precisa se capacitar no deserto, se a gente não se capacita, a gente não vai sair dele. Não vai sair dele. Olha aqui para mim. Se você tem um filho que só te obedece e só vai para a escola e faz as coisas bonitinhas, quando você tira o videogame dele. Se você tem um filho que só te obedece, só fica bonitinho, senta na mesa bonitinho, me dá um garfinho, a faquinha, não fica, não é jogar comida não, tirou o videogame, ó, mudou a criança. Quem está me entendendo? Se você como pai, ao ver que ao repreender o teu filho e ao fazer ele passar pelo estreito, ele fica obediente, você vai devolver o videogame? Olha aqui que eu vou te dar um segredo espiritual, igreja. Se você só está nos pés de Deus no deserto, Ele vai te tirar de lá para quê? Deus não é o seu pai? É. Se Ele vê que só fica obediente, só fica bonzinho espiritualmente no estreito, você acha que Ele vai te tirar do estreito? Deus prefere você no estreito, mas na glória junto com Ele, do que gozando nessa terra do inferno. Então eu estou te pregando, irmão e irmã, o que fazer no deserto? Se esforçar espiritualmente, fazer o que nunca fez para sair diferente. Porém, eu também estou te dando uma chave para
você não voltar para ele não, tá? Porque senão é de deserto em deserto. Quem é que conhece aquela pessoa que é de deserto em deserto? Talvez é você, talvez é alguém que você conhece. Sai de uma luta entre outra, sai de uma prova entre outra. É só ladeira abaixo. Hora que pensa que a vida está subindo, cai. Sabe por quê? Deus coloca no primeiro deserto, a pessoa vai para o joelho. Deus tira, ela vai para o joelho. Deus coloca no deserto, a pessoa vem para a igreja. Deus tira, ela nem abre essa porta. Deus coloca no deserto, ela abre a Bíblia. Deus tira do deserto, que Bíblia, que? Aí Deus fala assim, ó: é no deserto que você vai para a igreja? É no deserto que você lê Bíblia? Então vamos para o exército, para o deserto, filhão. Não é no deserto, lindão, que você obedece. Então é no deserto que papai vai te deixar. Filhinho, quando o papai tira o videogame, você não se comporta bonitinho? Sim. E se o papai devolve o videogame, você não faz um carro nessa casa? Então, ainda que seja caro, mas papai talvez vai até pensar em queimar seu videogame. A gente ri, mas espiritualmente isso tem uma grande lição para nós. Se nós, espiritualmente, só servimos a Deus quando tudo vai mal, não pense você que Deus vai deixar tudo bem. Aprenda com Jó. Eu estou com os meus filhos, holocausto a Deus. Eu perdi os meus filhos, oração pelos amigos. O que Deus faz? O Jó que era é o Jó que é. Jó, vamos embora, arruma a roupa. O deserto chegou no final. Porém, se Deus vê que botou Jó no deserto e ele ficou mal, ele não sai diferente. E se Deus vê que Jó só fica bem no deserto, Deus vai falar assim: Jó, pega uma muda mais de roupa, pega uma madeirinha, um martelo e um prego, que nós vamos acampar no deserto e não vamos sair de lá. Porque se é lá que você está na minha presença, é lá que eu vou te deixar. Então a gente fica assim: Senhor, por que esse deserto não acaba? Deus fala: porque se ele acabar, você sai da igreja. Senhor, por que essa luta parece que não chega no final? Porque quando a vitória chega, você vai embora, gente. Vai embora. Quantas pessoas você conhece, ou passaram pelo nosso meio, ou você já ouviu falar da pessoa que veio para a igreja com a vida quebrada? Não tinha um real no bolso. Deus vai, muda a história. A pessoa em dívida, Deus levanta. A pessoa sem porta aberta de emprego, Deus dá. A pessoa com o casamento arruinado, Deus restaura. Aí a pessoa fala assim: foi meu braço, tchau igreja. Aí o que acontece? Deus fala assim: foi seu braço? Devolve o empreguinho, devolve a roupinha, devolve a casinha, volta pro deserto. Aí a pessoa volta pro deserto e fala assim: ó, fui para a igreja e minha vida só piorou. Quem já ouviu isso? Foi só ir para a igreja e minha vida foi mal, pior não, filhão. É que você não entendeu o mistério que tem no deserto. O deserto é para te fazer sair melhor, para você crescer, mas também seja inteligente em como você vai se comportar ao sair desse momento difícil. Porque ao sair do momento difícil, se não continuar com o joelhinho dobrado, volta. Então, se Deus quer, Eduardo, que no deserto você faça algo para Deus que você nunca fez, assim como Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites de oração, quando você sair do deserto, dobra de 40 para 80 para não voltar mais. Quem está me entendendo? Ah, mas isso significa que eu nunca mais vou ter deserto? Não vai ter, é da vida. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo nesse mundo. Você vai até voltar a ter deserto, mas novamente vai entrar e vai sair melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Porque está usando o deserto, pastor, para crescer.
Ao contrário de muitos que não entendem isso, e no deserto está cada vez pior. Deixa eu caminhar aqui na palavra. Olha só o que a Bíblia diz logo depois de dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Presta atenção que isso aqui é muito profundo. A Bíblia fala que Jesus jejua 40 dias e 40 noites. Aí a Bíblia coloca uma vírgula e fala: e depois teve fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que depois ele teve fome. O que significa? Preste atenção, que logo depois de você fazer um grande esforço para Deus que você nunca fez, logo depois a sua carne vai fazer de tudo para te derrubar. Jesus está 40 dias e 40 noites, irmão Eduardo, jejuando. A Bíblia diz que depois do 40º dia e noite ele teve fome. Era a carne dele falando aqui, ó: se bobear, eu levo para baixo. Espiritualmente na nossa vida a gente tem que ter discernimento espiritual, que depois de a gente fazer uma grande obra para Deus, é o momento exato para o diabo vir para querer te derrubar. Porque se você está mal, pastor, o diabo não está nem aí para você, né? Ele não está orando, irmã Brenda. Ele não está jejuando, irmão Ídolo. Ele não está indo para a igreja, irmão Eduardo. Então ele é nosso, o diabo pensando, o diabo falando. Não tem que a gente planejar nada para ele, ele já está caído. Ih, irmão Eduardo, estamos acompanhando o pastor Sérgio lá e estão subindo um monte. Ixi, irmão Lucas, estão fazendo jejum. Não orava. Estão orando 1h30, 2 horas por dia, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Sabe o que o diabo está fazendo? Enquanto você está subindo um monte, trabalhando para te derrubar. Porque, irmão Leandro, se você não está indo para o monte, não está orando, não está fazendo nada para Deus, ele não precisa trabalhar. Ele vai perder tempo com o quê? Ele vai para o outro. Mas quando ele vê que o irmão Leandro, põe o terminho, Deus do céu, pega um louvor e vai, o céu desce na igreja e fala assim: a gente tem que tirar aquele menino da presença. Porque quando aquele menino pega o violão, o fogo desce, pessoas são batizadas com o Espírito, e a gente não quer isso. Então vamos trabalhar para tirar aquele menino da presença. Eu não estou te falando para ter medo, eu estou te falando para ser inteligente. Se você tem medo, você não vai para o monte. Se você tem medo, você não vai orar, porque você fala: se eu for, ele vai vir atrás de mim. Você tem que ter medo dele não ir atrás de você. Você tem que ter medo. É que o diabo não está trabalhando contra você. Porque se ele não está trabalhando, você já é dele, gente. Mas se ele está trabalhando para te tirar, ele quer te tirar de algum lugar. E é dos pés de Deus. Então deixa ele trabalhar. Trabalha que eu vou pro monte, trabalha que eu vou orar, trabalha que eu vou jejuar. Porque se depender de mim, a partir de hoje, diabo, eu entendi. Pode dobrar o teu trabalho, porque eu também vou dobrar o meu. Pode dobrar a tua metodologia espiritual para me derrubar, que eu vou dobrar meu joelho no chão e vou dobrar a minha porção. Porque eu prefiro você rosnando e roncando para me tirar da igreja, do que você não fazendo nada e eu já estando abraçado com você. Jesus jejua 40 dias, 40 noites, acabou o jejum, teve fome, ou seja, é ele terminando o jejum e a carne falando aqui, ó: se bobear é minha, hein? Se der mole é meu, hein? Então olha aqui para mim. Não pense você vai fazer as coisas para Deus. Ixi, aquele menino doido lá que grita e soa e baba, falou que eu tenho que ir para a igreja, falou que eu tenho que jejuar, falou que eu tenho que fazer as coisas, e eu vou começar a fazer. Entenda, você vai fazer aqui e o diabo vai fazer lá. Você vai trabalhar aqui, construir o teu altarzinho para Deus aqui, e ele vai estar traçando metas, plano e estratégia lá para derrubar esse altarzinho aqui. Aí se você, irmãozinho, irmãzinha,
diminui o jejum, diminui a oração, ele fala assim: e aí montamos uma granadinha. Pau! Acabou. Irmã Marcela, acabou a lutinha da irmã. A irmãzinha não parou de orar? Então acabou o trabalhinho que a irmãzinha dá pra gente. Vamos para outra vida. Faz para Deus. Use esse deserto para crescer. Mas saiba que depois de jejuar vai ter fome. Aí o que você faz? Você come e depois jejua mais. Aí vai ter fome. Aí você come e depois jejua mais. Aí vai ter fome. Aí você come e jejua mais. Esteja sempre mandando uma informação para a tua carne. Ei, tem algo aqui dentro. Ei, é espiritual e não é carnal. Ei, sempre esteja sinalizando para a tua carne que tem espírito morando aí, que tem espírito fazendo aí. E aí, meu irmão e minha irmã, quando você, depois de subir monte, orar, jejuar, fazer uma campanha na sua casa para buscar mais a Deus, e você perceber que a sua mente está começando a... Está vindo um negócio na minha cabeça aqui, ó, que é contrário à palavra de Deus. Está vindo alguns sentimentos aqui no meu coração que é contrário à palavra de Deus. Ei, é normal. Jesus, depois de 40 dias, 40 noites jejuando, ele teve fome. É normal. O que não é normal é você se dobrar para isso. Ou seja, é normal depois de uma campanha eu ter, sabe, aquela carninha querendo me puxar. É normal, meu Eduardo, é normal. É bíblico. Jesus jejuou e teve fome. O que não é normal é você se dobrar para essa carne. Ou seja, fiz uma campanha, estou cheio da glória. A carne está começando a falar aqui, ó. É normal. O que não é normal é eu me dobrar ela. O que você vai fazer? Você vai continuar espiritualmente fazendo essas coisas. Da oração, da jejum. E quanto mais você fizer, menos essa carninha vai falar. Só que o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mesmo apóstolo Paulo também fala que o que ele deseja fazer, ele não faz, e o que ele não deseja fazer, ele faz. E ele vê no membro dele uma lei operando contra a vontade dele de servir a Cristo. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando? É guerra espiritual. O espírito versus a carne. A gente nunca mata 100% o velho homem. A gente aprende a conviver com ele e subjugar ele à vontade de Cristo. Porque o crente que acha que o velho homem morreu, ele vai orar para quê? Ele vai jejuar para quê? Ele já é uma nova criatura, está tudo sossegado. O jogo do crente muda quando ele entende que ele nunca mata o velho homem. Ele apenas aprende a conviver espiritualmente com essa carne podre que ele tem. Uma vez Deus me deu uma direção que eu achei linda. Quando uma pessoa ela é condenada por um crime que ela pratica, o nosso amado irmão Eduardo aqui é doutor nisso, ela recebe penas. Diferentes crimes, diferentes penas. Por que tem pessoas que ficam no regime fechado? Tem pessoas que ficam no semi-aberto, sai de manhã, mas à noite volta. Por que tem pessoas que ficam com a tornozeleira eletrônica? Porque, de acordo com os crimes, diferentes penas. Com Jesus e com Deus, o crime que nós cometemos contra Ele, lá no Jardim do Éden, foi perdoado. Porém, o regime é semi-aberto. Como assim o regime semi-aberto? No semi-aberto a pessoa sai de dia e volta à noite, é ou não é? É assim, gente. A gente não foi, quando Jesus nos libertou, Ele pagou o preço, mas não foi assim, ó, carne nunca mais, pum! Não, carne continua aí, regime semi-aberto. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne dele. Sabe o que é um espinho na carne? É algo lembrando o Eduardo assim, ó: se bobear eu pego, meu Deus. Se bobear eu derrubo, se bobear eu te acabo.
Deus não vai tirar o nosso espinho da carne até o nosso corpo ser glorificado. Enquanto isso, o espinho vai estar aqui, a carne podre vai estar aqui, eu vou ter que lutar contra ela. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala, Jesus jejua 40 dias, 40 noites, e aí ele tem o quê? Fome. E tendo fome, o tentador se aproxima dele. O tentador, irmão Eduardo, aproveitou Jesus terminar a campanha para chegar. O tentador, irmão, ele não chegou no meio da campanha. Quantos ele falou para fazer? É 40? 40 dia a gente encosta lá. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? Que o maior momento da fraqueza do cristão não é o início da jornada de santificação, mas é a rechegada. Por isso que lá em Apocalipse Deus fala: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, irmão Eduardo, sua oração hoje é sensacional, aleluia. Mas não é o que eu faço agora, é como que vai terminar lá. Porque ele pode fazer hoje e amanhã não. Ele pode fazer 3 dias e depois 4 não. É por isso que a gente tem que fazer constantemente, todo dia. Tem que orar todo dia? Tem. Tem que ler a Bíblia todo dia? Tem. Tem que vir para a igreja quando tem culto? Tem. Essas são as regras do jogo, a gente não pode mudar. A gente tem, irmão Jonathan, a gente consegue dar conta de administrar aquilo que depende de mim. Agora, o que é uma lei estabelecida é uma lei, já era. Eu não posso falar assim: a partir de hoje eu não pago mais imposto de renda. Não tem essa. Eu não posso mais falar que vou lá no mercado, vou encher o carrinho de compra, vou sair correndo e não vem com esse negócio de me prender, não. É uma lei, gente. Está escriturado, vai acontecer, ponto final. É assim na Bíblia. Tem que orar todo dia. É uma lei. É uma lei, está escriturado. Tem que fazer, acabou. Porque se não cumpre lei, vai cumprir a sentença. Se você não cumpre a lei, você vai cumprir a sentença. Aleluias. Aleluia. Irmãos, agora a gente começa a apertar um pouquinho. Vocês achavam que já estava apertado, vamos apertar um pouquinho mais. Olha só, Jesus sendo Jesus, o homem que nunca pecou, jejuou e eu não jejuo. Jesus sendo Jesus, a Bíblia fala que ele se levantava pela madrugada e ia orar. E eu, sendo eu, não quero orar. Jesus sendo Jesus, igreja. A Bíblia fala que ele ia para o templo e falava assim: dá um livro aí para mim. E qual? Dá o de Isaías. E ele lia. Jesus sendo Jesus, lia a Bíblia. E eu sendo eu, não quero ler. Jesus sendo Jesus, precisou se preparar para bater de frente com o diabo, resistir e vencer a tentação. E eu, sendo eu, não quero me preparar para me debater contra o diabo, para vencer a tentação. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me rasgar no meio. Uma cabeça já decapitada e ninguém no presbítero do. Por quê? Porque ele não se preparou. Jesus sendo Jesus, 40 dias e 40 noites jejuou. Ele precisava, gente. Jesus sendo Jesus. João, me batiza. Mas como? João, a gente precisa cumprir lei, João. João, não é questão se precisa ou não precisa. Tem que cumprir. Tem que fazer. Se para ele, que não precisava dele, mas ele fez.
dirá pra gente que precisa e a gente não faz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Só que Jesus, mesmo sabendo que ele era filho de Deus, ele falou assim: tem um cara chegando aí, que eu vou ter que bater de frente com ele. O cara chegando aí para me atentar, tem que bater de frente com ele. Nem Jesus largou mão do princípio bíblico para enfrentar o diabo, que dirá a gente. Ele falou assim: vai chegar, pastor. Vai vir. Eu vou ter que me preparar. Se Jesus, irmão Jonas, se Jesus, para enfrentar o diabo, ele precisou de um preparo. Ele falou assim: ó, não sei, pelo sim, pelo não, deixa eu me preparar. Ele se preparou e a gente não quer se preparar. Isso é para vocês, isso é para a gente. Tem que se preparar espiritualmente. E aí, olhando nessa perspectiva, eu estou caminhando para o fim da mensagem. A palavra nos mostra que Jesus é tentado, resiste e vence o diabo. E às vezes você, na sua casa, você está lutando contra um pecado que você não está conseguindo vencer. Na sua vida, você está lutando contra um pecado que você está até se esforçando, mas não está obtendo êxito. Você fala: Senhor, eu sou teu servo, mas toda vez que eu escuto um pagodinho, meu pé já mexe sozinho. Eu sou até crente, mas quando começa... Senhor, eu sou até crente, mas toda vez que eu escuto o barulhinho da lata abrindo... Olha para mim. Tem gente tentando vencer pecados e não está conseguindo ter êxito. Estou lutando contra a bebida, não estou conseguindo. Estou lutando contra as músicas do mundo, não estou conseguindo. Estou lutando contra... você sabe o que é. Você sabe pelo que você tem lutado, mas não está conseguindo. E Jesus nos dá aqui duas ferramentas ao qual Ele utilizou para vencer o diabo. Então, se Jesus venceu o diabo e a tentação ao usar essas duas ferramentas, Jesus está me armando e te armando com duas ferramentas para vencer o diabo e para vencer essa tentação e para derrubar esse pecado que você não está conseguindo dar fim nele. Mas Douglas, que ferramentas são essas? Na Bíblia tem várias, mas no texto tem duas. A primeira ferramenta é o jejum, igreja. Jesus, por 40 dias e 40 noites, ele jejuou. Então, irmãos, se a gente olha para Jesus venceu o diabo, porém ele se preparou jejuando, como que eu vou vencer esse sambinha que não consigo tirar da vida? Como que eu vou vencer essa bebida que eu estou lutando contra ela? Irmão, usa a ferramenta de Jesus, jejua. Não foi assim que Jesus venceu? Então Jesus estava me dando um exemplo de como eu também tenho que fazer para vencer. Se a gente pegar 10 cristãos e a gente falar assim: quantos aqui oram? Aqui que vai ter uma boa parte levantamento. Agora permanece com a mão levantada aqueles que leem a Bíblia um versículo. Aí alguns abaixo, mas alguns ficam. Mas tem convicção. Se perguntar assim: agora só permanece com a mão levantada aquele que tem vida de jejum. O nível de pessoas com a mão alta abaixa. E uma das principais ferramentas a gente não pratica. O texto diz assim, irmã, que é no título: Jesus tentado pelo diabo. E o que ele fez para vencer a tentação? Jejum. Então a gente quer vencer tentação sem cumprir o princípio de jejum. Sem essa ferramenta não dá.
Só que eu te falei que são duas ferramentas, irmão Jonathan. A próxima ferramenta, o próprio irmão nos trouxe nessa manhã e nos alimentou. A Bíblia diz que o diabo chega e fala: se você é filho de Deus, Jesus, mas está escrito. Se você é filho de Deus, Jesus, mas está escrito. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Nós, diferente de qualquer outra religião, temos o manual da vida nas mãos. No carro, quando uma peça solta ou quebra, para arrumar, você vai no manual. O computador deu um probleminha lá, apareceu uma mensagem de erro desconhecido, você vai aonde? No manual. O crente está passando problema na vida dele, aonde ele vai? Falar com outra pessoa, mas não vai na Bíblia. O crente está com problema no casamento, ele vai aonde? Vai chorar com a mãe, vai chorar com o primo, vai chorar com a prima, mas não vai no manual. Crente, Bíblia é manual. Então, por favor, deu problema, vai consultar o fabricante. Vai lá, vai na Bíblia. O diabo chega, fala para Jesus: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E ele fala assim: opa, está escrito, nem só de pão viverá uma mãe de toda a palavra que vem de Deus. Aí o diabo chega e fala assim: se você é filho de Deus, te atira daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem. Deus vem e Deus fala: também está escrito. Ou seja, o diabo sabia de Bíblia, mas Jesus dobrava ele na Bíblia. O diabo até conhecia um versículo ou outro, mas Jesus sempre tinha uma carta na Bíblia na manga. Aí o diabo chega para te tentar e você não tem nada na manga da Bíblia para tirar, para trucar ele. O diabo vem: mas está escrito. Aí você fala assim: mas está escrito. Está escrito. O diabo chega no irmão Douglas, um exemplo, fala assim: irmão Douglas, mas em momento nenhum na Bíblia está escrito que não pode um pagode. Não está escrito. Se eu não tenho um truco, se eu não tenho um trunfo bíblico, ele está sempre me derrubando, pastor. Aí o diabo chega e fala assim: ô Douglas, mas tem um verso ali que eu pode escrever, que ele falou assim para Timóteo: Timóteo, você está com um problema no estômago, não está, Timóteo? Toma um golinho de vinho. Aí o diabo chega e fala assim: Paulo mandou Timóteo tomar uma dose. Por que você também não toma um harmonizar com o prato? O diabo chega com um versículo, presta atenção, a gente ri, mas a gente está rindo da gente. O diabo chega com um versículo, mas eu não tenho segundo para trocar em cima dele. O diabo chega e fala assim: mas Paulo falou para beber sim, mas o mesmo Paulo falou: fuja de toda a aparência do mal. A gente tem que se munir da palavra de Deus, para ele vir com uma palavra. Irmão, o diabo, para bater no crente, ele não vai usar mundo, ele vai usar a Bíblia. Às vezes ele vai querer me manipular com a própria Bíblia. Quando o diabo olha para Jesus e fala assim: ali não tem bebida, ali não tem música do mundo, ali não tem mulher, como que eu vou derrubar ele? Com a Bíblia. Só que quando ele chega com a Bíblia, Jesus troca e fala assim: você tem esse, mas eu tenho aquele. Você tem esse verso, mas eu tenho aquele outro. Se o diabo chega para Jesus com o mundo como tentou chegar, Jesus ia ter Bíblia para trocar. Só que como o diabo chegou com Bíblia, Jesus falou assim: você tem Bíblia, amigão, mas eu tenho o dobro. Ô diabo, eu dava nó, diabo, no doutor da lei no templo com 12 anos de idade. Você quer vir falar de Bíblia comigo, filho? Mas é para mandar em pão? Então toma esse versículo. Mas é para se jogar daqui da baixo? Então toma aquele outro versículo. Só que o diabo, quando ele vem me tentar, ele pode até chegar no versículo, mas se eu não tiver como trucar ele
ele me derruba. E às vezes o diabo é o teu amigo do teu lado no jantar. Às vezes o diabo é um familiar teu dentro da tua casa. Essa esposa só está te dando dor de cabeça. Moisés falou que podia se divorciar. Chega com o versículo. E você não é crente? Mas antes de ir jantar aqui, eu estudei, viu, meu Eduardo? Estudei? Hoje eu te pego, meu Eduardo! O amigo dele do mundo. Vamos almoçar, vamos jantar. Vai beber alguma coisa? Uma Coca-Cola? Vai tomar um vinho? Não, mas até abre aplicativo e mostra o versículo. O diabo é tão sujo que assim como o diabo estudou a Bíblia para falar com Jesus, ele usa pessoas ao nosso redor, na nossa família, na nossa rede de amigos, para usar a Bíblia para trocar a gente. E aí, olha onde está a grande sacada. A gente peca à luz da palavra de Deus, porque a gente não tem um truque de Bíblia para dar. Se o irmão Eduardo, isso aqui é um exemplo, amém? Não tem um truque para dar a alguém que oferece por base bíblica a bebida para ele pode até pecar à luz da Bíblia. Se a pessoa, um amigo seu fala assim, mas lá em Moisés liberou o divórcio, dá a carta da alforria para a mulher, manda ela embora. Aí Jesus, no Novo Testamento, fala assim, Moisés fez isso por conta da dureza do vosso coração, mas eu vos digo para não repudiar nenhuma mulher, a não ser por imoralidade sexual. E aquele que se separar da sua mulher, tanto aquele que casar com a mulher vai estar em pecado, como aquele que se divorciou e se casar de novo vai estar em pecado. Ou seja, já existia um versículo, Jesus trocou com outro, porque Jesus estava sempre sobrando de Bíblia. Então você, irmão ou irmã, precisa estar sobrando de Bíblia. Porque se o diabo olhar para o irmão Eduardo e falar assim, ele mudou, se eu vim para o mundo, eu não vou pegar ele, então eu vou com a Bíblia. Se o diabo fez isso com Jesus, por que não pode fazer comigo, com você? Então conhece de Bíblia, conheça mais. Já estuda a Bíblia, estuda mais. A gente tem que estar sempre sobrando. Então, duas ferramentas para vencer o diabo, para vencer esse pecado. Você não consegue ouvir, não. Jejum, número 1. Jesus jejuou, venceu o diabo. Segundo, Bíblia. O diabo chegou para tentar, Jesus empurrou a Bíblia e venceu ele. Então você precisa dessas duas ferramentas, jejum e Bíblia, para mudar a sua vida e vencer isso que tem te aprisionado. E aí nós vemos aqui, irmãos, duas pessoas, Jesus e o diabo. E nessa guerra espiritual, eles estão brigando com base na Bíblia. Então eles conseguem entender que existem dois tipos de pessoas: aquelas que conhecem a Bíblia e aquelas que praticam a Bíblia. Quando o diabo chega para questionar Jesus, ele conhece a Bíblia, mas Jesus conhece a Bíblia, mas pratica a Bíblia. O diabo conhece um verso, o diabo conhece dois versos. Jesus conhece o verso, Jesus conhece o antiverso, e Jesus pratica o verso. O diabo, a Bíblia diz que foi lançado do céu como um raio e expulso. E ele conhecia a Bíblia, mas não praticava a Bíblia. Então, quando eu falo de Bíblia para você, que você precisa de Bíblia, que a Bíblia é uma ferramenta para vencer o diabo, para vencer a tentação que você está passando, não é o conhecer de Bíblia de letra, porque conhecer Bíblia de letra, o diabo conhecia de letra e quis empurrar a Bíblia em Jesus, mas Jesus conhecia de letra e de prática. Então todas as vezes que alguém quiser trucar você com Bíblia de letra, você vai engolir ele se você tiver letra e prática. Aleluia! Vai estar sempre sobrando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra fala que o diabo chega 3 vezes nessa batalha
para tentar Jesus. Ele chega primeiro, irmão Eduardo, ele fala: se você é filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Aí ele chega a segunda, ele fala assim: ó, se você é filho de Deus, se lança aqui para baixo, porque aos seus anjos dará a ordem do respeito. E logo depois, a próxima tentação do diabo a Jesus é: está vendo tudo isso? Tudo isso eu vou te dar. Se prostrado, você me adorar. Então nós temos 3 pontos que o diabo ataca na sua vida para te derrubar. Assim como o diabo atacou 3 pontos na vida de Jesus, o diabo também ataca 3 pontos na minha e na sua vida para te derrubar. O primeiro ponto que o diabo atacou Jesus foi na fome. O que a gente consegue aprender isso para a nossa vida? Jesus estava passando por um período de jejum. Amém ou não amém? Amém. Uma pessoa que jejua, ela tem fome. Ou seja, o primeiro ponto que o diabo vai atacar na sua vida é a sua dor inflamada. Eu vou repetir. O primeiro ponto que o diabo vai atacar na sua vida é a sua dor inflamada. Jesus está jejuando, ou seja, a fome é uma dor inflamada. É ali que ele ataca. Olha aqui para mim. Se você está passando por um problema conjugal, e esse problema conjugal é uma ferida inflamada, o primeiro lugar que o diabo vai atacar é aí. Se você está passando por um problema nas finanças, e as finanças na sua vida é uma dor inflamada, o primeiro lugar que o diabo vai atacar é na sua finança. Então comece a olhar para a sua vida, crente, quais áreas na sua vida é uma ferida inflamada. É nesse ponto que o diabo vai te atacar primeiro. Então cerque esse ponto com oração. Jesus estava com fome, a fome era uma ferida inflamada. O diabo falou: eu vou começar ali, que é ali onde ele tem a primeira chance de queda. Então comece a olhar quais áreas da sua vida está inflamado, quais áreas da sua vida tem brecha, porque essa área é a primeira que o diabo vai dar uma flechada para te derrubar. Segunda área da sua vida, e eu estou terminando a palavra, pode ficar tranquilo. Segunda área da sua vida, Jesus chega, resiste ao diabo na primeira investida dele com a palavra, e o diabo fala assim: ó, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Olha aqui, segundo ponto que o diabo usa para atacar Jesus é nas promessas de Deus para Jesus. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Não foi à toa que Deus colocou isso, a teu respeito. Segundo ponto que o diabo usa para atacar a sua vida e para te derrubar são as promessas que Deus te fez. Sabe aquela irmã estéril que o pastor revela, vai dar luz? É essa área que o diabo ataca e fala: não vai ter filho. Sabe aquele irmão que está passando um perrengue financeiro, não tem dinheiro para nada, e Deus fala: o Senhor me mostra uma porta aberta. É essa área que o diabo encosta e fala assim: tem promessa? Tem. Olha aí, filho, a geladeira está vazia, a conta está chegando, não vai conseguir pagar a parcela do carro. Segunda área que o diabo ataca é a área que Deus tem promessa para você. Primeiro lugar que você tem que guardar é a tua ferida aberta. Segundo lugar que você tem que guardar é a promessa que Deus te fez. Então, irmã, está passando por um problema conjugal, é uma dor inflamada? Cerca essa área com oração. Cercou. Só que essa mesma irmã que está com essa ferida aberta conjugal também é uma irmã que tem promessa do quê? De gerir, de ter filho. Aí o médico fala assim: ó, não vai dar. Só que Deus já revelou que vai. Irmã, o diabo vai atacar essa área, né? A área que você tem promessa, você vai atacar. Então vai para o pé de Deus e blinda essa área com oração. Então olha o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente é um povo pequenininho, mas é um povo que, assim como o Senhor usou a irmã Kelly, é um povo que o Senhor está adestrando as nossas mãos para a batalha. Amém ou não amém? Deus, o Senhor é aquele que aperfeiçoa, que adestra a minha mão para a batalha. O que o Senhor está fazendo nessa pregação nessa manhã é nos adestrando para a batalha, mostrando qual área da sua vida o diabo ataca, por onde ele ataca, como ele vai, e te dando estratégia para
E aí o diabo tenta mais uma vez. O diabo ataca a ferida aberta. Jesus tem Bíblia para a ferida aberta. Olha como é importante ter Bíblia. O diabo na ferida aberta não conseguiu. O diabo vai na promessa. O diabo ataca na promessa. Jesus tem o quê? Jesus tem versículo que blinda a promessa. Aí o diabo vai no ego. Aí o diabo pega Jesus, vem cá, leva ele ao lugar mais alto e fala: tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Se o diabo não te pega na sua ferida aberta, ele ataca a sua promessa. Se o diabo ataca a ferida aberta e não consegue, ataca a sua promessa e não consegue, ele vai atacar o seu ego. Então você precisa, dentro da sua vida, ver qual que é a ferida aberta que você tem, qual que é a promessa que Deus te fez, e aonde o teu ego pode te derrubar, e cercar essas áreas pela palavra de Deus. E aí na investida do diabo, você tem versículo, e aí a gente vai ser como Jesus. Jesus aqui, ele cumpriu o que está escrito: e resistireis ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nessa manhã, o Senhor falou muito no nosso meio. O Senhor começou falando sobre deserto, e depois o Senhor trocou um pouquinho e começou a falar sobre como que a gente vence o diabo e as tentações. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra edifique a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do meu Senhor.